Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional, mediante o portal IC1, estamos chegando mais uma vez para aquele bate-papo gostoso, aquela prosa na terrinha querida. Obrigado a você, eu não canso de agradecer. Você é a razão maior dessa empresa se sentir confortada, pois sua presença, a sua audiência é deveras reconfortante. E você também aí do outro lado da telinha pode acompanhar o programa pelas plataformas YouTube, Facebook e Instagram. E hoje um convidado muito especial. Ele é do escorriguense da Gema. Ele é formado em Administração e Filosofia, Educação Física e pós-graduação em Antropologia. Docência do Ensino Superior, Psicologia e Nutrição Esportiva. Professor e fundador do Movimento Fênix, que a gente vai falar aqui, Movimento Fênix 360. Um verdadeiro campeão que tem como lema, lutar sempre, desistir nunca. Do meu lado, recebam todos com carinho, seja bem-vindo ao programa, Júlio César da Silva. Obrigado, Raul. É um prazer, Júlio, tê-lo aqui no programa, viu? O prazer é meu poder estar falando com você e falando com o pessoal, trazendo um pouquinho aqui da minha história também e agradecer a honra de participar desse bate-papo, dessa prosinha, me sinto lisonjeado mesmo, Raul. Muito obrigado pela sua presença aqui, todos da cultura ficam muito felizes com a sua presença. Júlio, aqui a gente costuma sempre fazer um retrospecto da vida, um bate-papo, né? E vamos falar da sua infância e juventude. As escolas, né? Parece que você estudou na Benedito de Santos Guerreiro. Isso, eu estudei na Benedito Santos Guerreiro, fiz o primeiro ano, o segundo ano lá, aí depois do terceiro ano eu desci para o ginásio, para o José Alves Mira, aqui embaixo. Apesar de morar no centro, foi onde na época minha mãe conseguiu colocar vaga, conseguiu achar para me encaixar. Mas foi muito gostoso, é uma época assim que eu lembro, um amigo meu, o Thiago, que estudava comigo, inclusive, depois também desceu para a escola de baixo com a gente, foi um período que é marcante. Principalmente uma coisa que me lembra sempre do Benedito Santos é as festinhas juninas, que era uma coisa tradicional que hoje a gente já não vê mais tanto assim, mas dá uma saudadezinha quando você falou. É gostoso, né, Ju, a gente lembrar esse tempo, né? Os amigos que ficaram, assim, né? Isso, exatamente. O Júlio, que é filho de professora, a professora Isaura, né? Isso, dona Maria Isaura, professora de matemática. Teve aula com a mamãe ou não? Eu tive um ano só aula com a minha mãe, acho que foi na 7ª série. Era estranho ser filho de professor, tá, pessoal? Com a mãe ali do lado, o comportamento é redobrado, né, Júlio? Tinha que ser muito bom, para tudo. Exatamente. Júlio, que novo sai de Dois Cós e vai para Bauru, né, Júlio? Conta pra gente. Isso. Como eu entrei na escola muito novo, eu acabei o colegial com 16. Fiz setembro de 16, acabei o terceiro colegial. Aí passei no vestibular, fui para a USC em Bauru para estudar. Acabei com 16 já morando sozinho, tendo uma experiência de vida bem legal, foi bem gostoso. E o que me ajudou bastante a crescer. Eu falo, aprender a me virar. Até eu brinco, sair de uma cidadezinha pequenininha igual Dois Cós, para uma cidade maior, você tem que crescer, você tem que fazer essa mudança, senão acaba... você não se adapta. Tenho certeza disso, realmente. E aí, Júlio, começa a estudar, a fazer? Eu comecei administração de empresas, com ênfase em comércio nacional. Acabei fazendo, atuei um tempo na área também, gostei. E aí eu fui por tabela falei, vou fazer filosofia, que era um sonho, vontade de estudar mesmo. Acabei fazendo filosofia, o que me abriu a mente para pensar bastante, para ver o mundo de forma diferente e tudo mais. Acabei também atuando um tempo como professor da rede estadual, mas com o intuito de conhecer mesmo, sabe? Todo mundo falava, a educação é isso, a educação é aquilo. Eu falei, acredito que eu consiga fazer diferença. E eu percebi que se você tem vontade mesmo, você faz diferença na educação. O professor consegue mudar. Tanto que eu tenho até hoje alunos meus, que me mandam um direct no Instagram perguntando como é que tá. Isso há mais de 15 anos lá atrás, quase na linha do tempo. Que já demonstra que você tinha mesmo essa inclinação de luta, de vencer barreiras, né, Júlio? Isso, exatamente. Muito bacana isso. Júlio, e aí, prosseguindo, você... Aí a vida nesse meio tempo me pregou uma peça. Até eu tive em 2010 síndrome de Guillain-Barré. Uma doença autoimune que me levou para o hospital, me deixou internado em Botucatu 3 meses, lá tomando toda a medicação, com risco de ser entubado, por isso que você vai para o hospital quando tem essa doença e tal.
E foi um período assim da vida tipo de reflexão, que eu fiquei valorizando as coisas mais simples. Às vezes o fato de você poder pegar um copo d'água, você poder ir no banheiro sozinho, coisas que a gente não valoriza no dia a dia. Aí eu percebi a importância que era isso. E foi um período que eu fiquei recluso mesmo, 3 meses lá em Botucatu, família visitando uma vez por semana, amigos de fora indo visitar também. Até que eu saí de Botucatu, mas saí de lá numa cadeira de rodas. Olha só. Eu voltei para cá. Então, para que nós sintonizemos aí, Júlio, essa síndrome de Guillain-Barré, né? Ela afeta os movimentos... É uma doença autoimune. Ela afeta, vamos falar assim, a bainha de mielina. De uma forma assim, bem simples para a gente entender. Tá. Imagina que um fio, existe um fio que conduz a eletricidade e aquela capinha que conduz o fio é a bainha de mielina. A bainha. Essa doença autoimune faz o quê? Ela produz um anticorpo que ele não tem muito o que fazer lá dentro, tá? Ele começa a comer essa bainha. E a hora que ele faz isso, você manda o sinal elétrico do cérebro para movimentar a perna, por exemplo, e ele se perde, ele não chega até o final. E aí você perde os movimentos por causa disso. Por causa então essa bainha protege os neurônios até, isso. que são a conexão os neurotransmissores nervosa para o neurotransmissor. E aí como foi a primeira vez que você sentiu isso? Eu lembro até hoje, a data foi uma segunda-feira que o senhor se apresentou. Na verdade começou no domingo, mas o ápice foi na segunda. Então, o que aconteceu? Domingo eu fui no aniversário de madrugada, no sábado para domingo, então eu fiquei no aniversário com o pessoal e tal. Domingo eu estava sentindo extremamente cansado, aquele exausto mesmo, falando, o que está acontecendo comigo? Estou exausto. Fiquei até de madrugada, joguei bola com a molecada. Aí beleza, fui dormir. Na segunda-feira eu acordei de manhã para fazer minhas coisas, as pernas não se mexiam. Eu não conseguia mais mexer as pernas na segunda-feira. E aí bate o desespero. Aí bate o desespero. Aí peguei, alguns amigos meus me levaram para o hospital, que minha mãe não conseguia me carregar, tudo. Cheguei lá, passei com o médico era um ortopedista na época. Ele falou, teu caso não é para mim, você tem que ir para um neuro. Aí alguns amigos meus de Bauru, entrei em contato. Tinha um amigo nosso que era a esposa é neurologista, ele é cardiologista em Botucatu. Ele falou, minha esposa falou que você pode estar com Guillain-Barré, pega o carro e vem para cá, a gente vai te encaixar no hospital. Olha, e acabei conseguindo no final da tarde estar internado lá em Botucatu, onde foi diagnosticado de fato a doença e tudo mais. E aí, Júlio, você diagnosticado, claro, começa a evoluir essa doença ou ela estagna? Ela começa a evoluir durante um tempo. Por exemplo, os movimentos, eles vão parando. Um exemplo assim, de manhã eu conseguia segurar um copo de água na mão. No final da tarde, um copo d'água era uma coisa muito pesada para eu segurar. Eu não conseguia ter a firmeza de estar com um copo d'água na mão, por exemplo. Entendi. Aí, eu lembro que na época eu tinha um celularzinho de flip, aqueles de abrir e fechar. Chega um momento que eu não consigo nem abrir aquele celular para fazer ligação ou para atender uma ligação. Olha o tamanho da E aí ela evolui durante um mês, mais ou menos, e tudo mais. Chega no ápice dela que eu não consigo segurar uma colher de comida, que é muito pesada. Tem que alguém me alimentar e tudo mais. E você toma medicações para isso? Não existe uma medicação para isso. Não existe uma medicação para isso. Existe um tratamento que a gente faz, chama plasmaferese, que ela é mais ou menos assim, como se fosse uma hemodiálise, vamos chamar assim, que você tira o sangue do teu corpo, filtra aquele plasma do sangue e tira o anticorpo. E quando ele volta sem aquele anticorpo maligno, vamos falar assim. Só que em contrapartida é aquele que você está num hospital e depois de 2 semanas, 3, está sem anticorpo nenhum. Então você está... Tanto que quando eu estava para ter alta, no dia que eu ia ter a minha alta, eu acabei tendo uma infecção bacteriana no hospital, o que me deixou mais 15 dias lá para curar isso depois. Olha só que luta, né, Júlio? Foi bem. E você começa, então, a princípio, você foi parar em cadeira de rodas? Em cadeira de rodas. Fiquei, depois em cadeira de rodas, praticamente uns 6, 7 meses, mais ou menos, em cadeira de rodas. Dependendo dos outros, na época do meu primo, para vir me ajudar a tomar banho, a me colocar na cama. Minha vida era ficar na cama, quando meu primo vinha, colocava na cadeira, levava a tomar banho. Vez ou outra, algum amigo vinha para me levar na cadeira, dar uma voltinha aqui e ali, mas basicamente a vida se resumiu durante 6, 7 meses a ficar deitado numa cama. E com a graça de Deus, eu sei que você é muito religioso, católico, né? Isso. Católico, você sempre confiante que você ia sair dessa, né, Júlio? Sim, sempre confiando em Deus. Até alguns momentos de
crise, alguns momentos de duvidar, porque o cara lá de cima queria que isso acontecesse. Isso, é tudo por ele. Mas depois entendendo e ele dando força, percebendo que as coisas iam melhorando, que às vezes vinha uma energia maior que ajudava a gente a conseguir prosseguir e tendo certeza que Deus estava acompanhando, tendo essa fé nisso. Daí a importância, pessoal, né? E todos nós às vezes reclamamos por muito menos, né? Tá aí o Júlio falando da força espiritual, da força divina, que foi gradativamente o conduzindo a uma vitória que a gente ainda vai conversar. Júlio, da cadeira de roda, com o passar do tempo, com o tratamento, você passa ao andador. É o andador, aquele andadorzinho, mais alguns meses aí de andador, tipo. Mas aí já tinha um pouquinho mais de liberdade, já dava para se alguém. Dava para sentar num carro, entrar, sair. Tipo, já a locomoção. Uma né? locomoção, mas dava para tomar um sorvete, tipo, não dava para fazer muita coisa ainda. Sim. Mas aí para esse andador, depois passei com uma bengala, durante muito tempo eu fiquei com a bengala e até falo, é um período da minha vida que eu acabei não registrando, né? Tipo, Isso. Eu acho que eu deixei pelo sentimento da época passar, entendeu? Mas com a bengala. E até que, tipo assim, mesmo hoje com uma limitação de não conseguir correr, uma dificuldade para subir escadas, mas movimentação praticamente normal, sem nenhuma limitação nesses aspectos. E a gente percebe o seguinte, Júlio, porque claro que sequelas é natural da síndrome, né? Você praticamente ficou sem, né? Não, graças a Deus fiquei sem nenhuma sequela. Olha praticamente. Tem uma vida totalmente normal hoje. Tipo, as pessoas tentam fazer tudo o que as pessoas fazem, até eu brinco, até os amigos meus falam, cara, você faz mais do que uma pessoa que não tem nada. Que não fez. Aí, o jiu-jitsu na sua vida, Julião? E aí, o jiu-jitsu, antes de eu ter a Guillain-Barré, eu fazia judô e tinha feito um pouquinho de jiu-jitsu, só por curiosidade. Sim. Só que depois que eu tive a Guillain-Barré, não dava para voltar mais pro judô, um esporte um pouco mais complicado, tem que ficar mais de pé. Aí um amigo meu, o Ademir, ele falou, cara, eu acho que você vai se dar bem no jiu-jitsu, que é um esporte mais de solo e tudo mais. Aí o Ademir me arrastou de volta para o tatame. Da onde é o de Mineiro do Tietê. Mineiro do Tietê. O Ademirzão, ele me arrastou de volta, sem ele talvez eu não teria voltado a praticar. Ele foi aquela força que você necessitava. Foi aquela força que eu necessitei. Treinei com eles um bom tempo em Mineiros e tal. E aí foi a volta para o jiu-jitsu. Foi o retorno mesmo para conseguir até aumentar a autoconfiança, aumentar um pouquinho mais. Tudo, né, Júlio? Tudo te motivou, né? Autoestima, confiança, tudo, né? E era gostoso, tipo assim, chegava uma hora que você estava lutando com as pessoas, você esquecia a limitação, as pessoas. Perfeito. Que as pessoas não te tratavam mais como alguém com limitação, chegava um momento. Porque o que é muito triste disso? Às vezes quando você tem uma limitação, as pessoas te tratam como coitadinho, como. E é horrível isso, Raul. Horrível, tipo, não tem... eu concordo com você, é horrível, deve ser. Eu falo assim, a normalidade, se você tratado como uma pessoa normal, não tem preço. Tipo. E isso, você sentiu nesse esporte, no esporte, essa força de viver, né? Eu senti essa força, essa vontade, essa gama para correr atrás, para voltar a buscar várias coisas. Isso foi um motivador. E eu percebi também através disso que eu começava a inspirar até outras pessoas. Olha aí. Muita gente com falando, certeza. Cara, eu quero fazer, eu vou cuidar de mim, foi algo muito importante nesse aspecto. E aquela foto que estamos vendo, você está de faixa marrom? Faixa marrom, eu recebi essa faixa do Pedro Almeida, conhecido também como Capoeira lá de Jaú, que é meu professor atual, agora no final do ano passado, Olha que aí. é a última faixa antes da preta. É a última antes da preta. Antes da preta, agora. Quer dizer, você já está num grau bem elevado aí da prática esportiva. Sim, já tenho. Olha que bacana. Esse foi um momento também ímpar para você, não, né? foi, chegar na faixa. Uma conquista. Marrom não é para qualquer um. Tipo. Não é para qualquer um. E você compete uma partida. Perdão. Você compete. Dá para cortar, né? Lucas, só um pouquinho, só que para mim dar uma. Só para me lembrar aqui. Tá. Pode ir lá, Lucas. Pode. E campeonato, eu quero que você fale de um campeonato sul-americano da CBJJE, a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo em Taubaté. Aí o nosso amigo aqui, pessoal, simplesmente é medalha de bronze. Conte pra nós essa façanha aí. Antes desse campeonato, eu competi em alguns outros campeonatos menores, pequenos, do interior e tal. E consegui pódio, primeiro, segundo, terceiro lugar.
Aí um dia eu tava vendo, vai ter um campeonato grande, o sul-americano. Cara, eu vou competir, tipo, eu vou me desafiar, eu vou ver, tipo, qual que como que seria isso. Porque... Vou ver o meu limite nessa luta aqui, até onde eu vou. Sim, que eu falei, cara, eu tô aqui lutando, eu consigo, eu quero, eu vou. Certo. Aí eu me inscrevi, tipo, fui pra Taubaté, fiquei o dia inteiro lá, foi um dia inteiro de competição e tudo mais, e acabou que deu o terceiro lugar, acabou tipo Nossa. assim, acabou sendo bom, melhor do que eu pensava, inclusive, porque eu falo assim, Raul, pra quem compete, às vezes você vê muita gente que faz esporte e às vezes não vai, nem compete, nunca sai de uma academia. Entendi. Quando você sai para se testar, não é pro outro, não é pela medalha, Não. mas o fato de eu me inscrever e ter a coragem de estar lá, para mim foi muito significante. Fantástico, Tanto fantástico. que antes, quando eu estava na área de concentração lá, eu falava, não quero ir embora, cara, não quero ficar. Os caras grandes, bitelo e tal, que a categoria que eu competi era acima de 100 quilos, então, tipo... Já era um, né? eu falei, preciso ver. Aí, tipo assim, aí acabou fluindo. Eu acho que aí vem o mais nobre do Julião. O mais nobre. O Julião, embora com uma pequena sequela, né? Que uma deficiência pequena. Uma pequena deficiência, o Júlio compete com um pessoal que não tem nada disso, né, Júlio? Esse campeonato em Taubaté que eu participei, os outros campeonatos que eu participei todos até agora, são de pessoas que não têm, não é um campeonato de PCD, de Paralímpico, que a gente chamaria assim. São campeonatos com pessoas sem limitação nenhuma. Tanto que até antes dos campeonatos eu tento, tipo, ficar de pé, o pessoal não perceber que eu tenho essa limitação, pra, tipo, já ir de igual para igual. Senão a pessoa às vezes dá uma olhada e fala... Isso, tá. Mas que superação, hein, Júlio? Isso foi nobre demais, cara. Não, você guarda, acho que esse diploma, essa medalha com tudo. Temos a medalha aí, né, Lucas? Medalha que os nossos dois corriguenses, olha, com muito orgulho no pódio ali. Eu tenho a medalha, ela fica na minha sala, de pendurada lá, tipo, tá. Prosseguindo, o Júlio, como disse, várias competições, determinado, se inscrevendo, competindo. Tem medalha de ouro na parada também, né, Júlio? Tem. Aí, no mesmo ano, só que pro final do ano, esse campeonato foi um pouquinho mais no começo do ano, pro final do ano teve o Campeonato Paulista, que foi em São Paulo. Aí nesse eu consegui uma medalha de ouro, consegui o primeiro lugar lá em São Paulo. Foi uma experiência fenomenal, foi uma coisa Olha só. Que eu consegui me provar mesmo, de estar lá, de viajar, de trazer essa medalha. Foi gostoso. Bastante competidores, Júlio? Até que você não tinha muito, acho que a gente estava em 4 pessoas, mas... Sim. Que foi os primeiros campeonatos pós-pandemia, então ele estava aquela coisa meio... Com certeza, com certeza. O mundo retornando. Retraído, entendeu? né? Isso. O mundo retraído. Júlio que vai falar da profissão. Isso. Hoje a minha profissão, hoje eu trabalho como nutricionista. Atende em Jaú? Atendo em Jaú, tem um consultório em Jaú, inclusive. Faço parte de um instituto, o Instituto Maternando, que é um trabalho bem interessante também. Vou falar... Instituto Maternando? Isso, Opa, Instituto então... Maternando. Falar um pouquinho sobre ele. E na parte da minha profissão, como nutricionista, eu foco bastante na parte de performance e qualidade de vida, que é fazer com que a pessoa, não é aquela nutrição focada, a pessoa vai só emagrecer, a pessoa vai só ganhar massa. Entendi. O meu foco de trabalho é o quê? Que a pessoa consiga ter qualidade de vida e performance na vida dela, que ela melhore desde sono, disposição, concentração. Eu faço um trabalho bem nessa parte focado através da alimentação mesmo. Olha aí. Mas, somado a isso, você também tem um projeto? Isso, a gente tem, além dessa parte da nutrição, tem o projeto Fênix 360, Isso. Que é um projeto onde a gente trabalha o bem-estar da pessoa como um todo. Até esse projeto ele foi dividido em faixas, me inspirei na arte marcial. Você começa lá na faixa branca e vai terminar numa faixa preta simbólica, onde cada faixa representa um pilar da sua vida. Esses pilares são o quê? Por exemplo, alimentação, a vida pessoal, atividade física, descanso, espiritualidade, psicológico também, que daí entra a parte emocional, que eu ia entrar agora. Que é um projeto que faz o quê? É um trabalho onde a pessoa tende a refletir sobre a vida dela como um todo e ela recebe ferramentas para poder buscar uma evolução. É um autolapidar que ela faz através de ferramentas que eu entrego para ela dentro de um processo de mentoria. Que bacana. E você tem visto muitas transformações, João? Eu tenho visto pessoas que às vezes
coisas pequenas que se transformam para os outros, mas são gigantescas para elas. Com certeza. Às vezes pessoas que tinham uma dificuldade, por exemplo, de se impor em família e falar o que gostava, o que desejava, o que fazia feliz. Às vezes, tipo, pode parecer pequeno, mas às vezes a pessoa nunca falou o que ela desejava para o outro. Exatamente. Até dentro de uma relação, às vezes. Um bloqueio ali, Um bloqueio. E ela acaba trabalhando isso de uma forma leve. É um processo que leva alguns meses, lógico, não é do dia para a noite, não é mágica. Claro. Mas ela consegue, através disso, tá mudando. Esse projeto acaba mudando bastante pessoas. Olha, gente, que maravilha pegar um cidadão, um fruto da terrinha aqui, com esse cabedal de experiência, de profissão, eclético, sempre procurando o melhor para si e para o seu semelhante, nobre. É como eu volto a dizer, reclamamos por muito menos, né? Tá aí um exemplo de superação, de luta, sempre com um sorriso no rosto aí, espiritualista, sempre falando em Deus, da família. Tão logo eu o convidei para o programa, o sim dele foi imediato, com todos os afazeres dele aí, deixou do lado e falou, não, vamos lá, vamos dar um alô para o nosso povo da terrinha, para a minha cidade. E está aqui o Julião aí, com toda essa força de viver. Júlio, esse maternando aí, é junto no mesmo prédio? Como que é esse? O Instituto Maternando funciona no mesmo lugar onde tem o consultório. A gente é uma equipe de 5 profissionais integrativos. A Aline, a Camila, a Fernanda, a Manu e eu. Cada um atua numa área. A gente tem uma psicóloga lá dentro que ajuda as pessoas nessas questões mais de psicólogo mesmo, que são bloqueios que ela possa ter. A Fernanda trabalha com auriculoterapia, laser. Isso ajuda bastante, essa parte de terapia integrativa é interessante. A Camila com acupuntura, a Aline com mindfulness, com reiki, com barra de axis. A gente acaba criando alguns protocolos para atender como um todo. Entendi. Porque às vezes a pessoa está cansada de procurar dentro do tradicional só a solução. Às vezes não precisa também, porque se você vai no médico, às vezes o cara vai te receitar alopatia, remédios e tal, que vão te carregar e vão te dar uma carga negativa em alguns aspectos. A gente tenta trabalhar através dessa parte as pessoas. E até o nome maternando vem no sentido de maternar. Eu costumo dizer, a gente é uma comunidade que acolhe a pessoa sem julgamento, que acolhe a pessoa sem distinção, porque... Entendi. Até a gente fala, pois só você sabe as cargas daquilo que você tem para lidar. Perfeito. O que é fácil para um, que é muito simples, para o outro não é. E a gente, no Instituto, a gente costuma respeitar isso e trazer isso para que a pessoa veja que ela consegue, que ela pode vencer. Perfeito. E tem uma equipe para atender ela em todos os aspectos. Olha que bacana. E essa equipe, né? De repente o problema, entre aspas, da pessoa está naquele determinado, né, profissional da equipe, né? Um exemplo, às vezes a pessoa tem um bloqueio com algumas coisas na vida dela, ou familiar, ou com algum problema que passou, uma mulher na gestação, ou até uma pessoa na relação que teve com o pai, com a mãe, leva, e através de terapias ela acaba tratando isso. Às vezes, uma coisa que a gente vê que acontece também, a pessoa não consegue deslanchar na vida profissional dela. Às vezes é um pequeno bloqueio que ela tem e as terapeutas entram para trabalhar isso. Como é importante a saúde psicológica da pessoa, né, Júlio? Exatamente. A cabeça, ela é a base de tudo. É a base de tudo. Até uma das coisas que me ajudou a vencer todo esse processo da Guillain-Barré foi estar com a cabeça sempre bem. Eu lembro quando eu estava no hospital, eu sempre adorei andar de moto. Hoje até ando um pouquinho. Foi pedir para minha mãe na época, mãe, traz uma miniatura de uma motinha que eu tinha, uma Honda Shadow azul, uma miniatura bonitinha, que eu coloquei em cima daquele aparelho que estava monitorando se eu estava vivo. Então todo dia de manhã eu acordava, levava para aquilo lá e falava, cara, eu vou voltar a andar de moto. E tipo, isso era uma âncora para mim que me ajudou a tirar de lá. Olha só, olha que coisa maravilhosa. Através daquilo... Era uma conexão. Era uma conexão. Uma conexão. Que, assim, você estava num quarto de hospital. Exato, exato. E até eu brinco. Chegam uns casos mais graves. Então, tipo, o teu amigo de quarto está aqui hoje, de repente, você acorda à noite com as máquinas apitando, você descobre, olha, ele faleceu. E isso aconteceu repetidas vezes comigo lá. Então, tipo, era uma forma de me tirar daquele mundo por alguns instantes e me levar para um outro lugar. E como valeu. E como valeu. Como valeu. Júlio, pode passar o endereço do seu
O Instituto fica lá em Jaú, na rua Riachuelo, 1339, onde é meu consultório também. Se você quiser até conhecer um pouquinho mais do trabalho, a gente está renovando agora o Instagram do Instituto, é Instituto Maternando, nosso Instagram. E o meu Instagram pessoal é Dr. Júlio Nutri. Tem um pouco do meu trabalho lá também, um pouco do meu dia a dia, que eu vou postando as coisas que eu faço. Até eu brinco, eu tento mostrar para os pacientes que com uma rotina simples é possível você mudar de vida. Você não precisa criar aquela coisa perfeita fora do mundo normal. Com as coisas simples do dia a dia você consegue evoluir. Perfeitamente, perfeito. E Júlio me confidenciou aí nos bastidores que não para, vai continuar treinando. Sim, continuo treinando, pretendo voltar a competir logo também. Olha aí. Como eu estava focado na fase mais profissional, dos projetos, o instituto que surgiu agora também, eu dei uma parada com a parte de treino. A parte de competição. A parte de treino eu continuo. Mas agora está nos projetos para voltar a treinar mais fortes. Oxalá, ano que vem, voltar a competir também. Com certeza. Você com essa determinação, você vai chegar longe. Ô Júlio, a gente aqui, todo mundo, Lucas, Espeto, Mauro, ficamos muito felizes da sua presença aqui no Portal RC1. Portas abertas sempre para você aqui, viu? Então a gente gostaria que você deixasse as considerações finais, principalmente para os jovens de hoje. Pessoal, se uma coisa que eu aprendi na vida, que a gente pode levar para tudo, primeiro, você saber onde você quer chegar. Traça um objetivo, traça uma meta. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho tá bom, qualquer destino tá bom. Quando você traça, eu quero ser campeão, eu quero ter meu consultório, eu quero fazer tal coisa, você já sabe onde você quer chegar. O caminho, não é que ele fica mais fácil, mas o caminho se torna visível. Você sabe as etapas, tudo que você tem que traçar. E para quem está me ouvindo, isso é importante mesmo agora. Independente do que falem, acredita em você. Acredita naquilo que você pode, acredita no teu potencial. Quando você acredita em você, você tem fé em Deus, nada te segura. Você pode chegar onde você quiser. Olha, parabéns, sabe as palavras e através das suas palavras a gente chega a se emocionar, viu, Júlio? Porque uma pessoa sorridente, de bem com a vida e exemplar. Esse é o mais importante, um exemplo de vida que tenho certeza, muitos de nós, inclusive eu, vamos fazer uma reflexão a mais na vida. É isso daí. Júlio, um prazer então, fiquem todos com Deus e até uma próxima, se assim Deus o permitir.